Continuando então, neste vídeo nós vamos falar do conhecimento em Kant, da epistemologia kantiana. Bom, como eu dizia no outro vídeo, o Kant representa uma revolução copernicana em filosofia. Quando a gente fala de revolução copernicana, a gente está remetendo ao Nicolau Copérnico, né? Aquele que disse que nós temos um sistema assim solar, né? Um sistema assim de planetas, né? Planetas que giram em torno do Sol e não o contrário, né? Então é aquela doutrina chamada heliocêntrica, né? Que postulou a doutrina geocêntrica, que fez a Terra, né? Voltar, né? Assim no plano do conhecimento, a girar em torno do Sol e não o Sol em torno da Terra. E isso provocou na época, assim, mudou a visão que a gente tinha do universo, a partir do Copérnico. É uma mudança radical, revolucionária. E o Kant, dentro da filosofia, naquilo que ele vai falar de conhecimento, também é essa revolução copernicana. Por que ele é assim, né? Bom, primeiro, antes de Kant, nós vamos ter o Descartes. O Descartes, a gente já estudou Descartes, ele faz a descoberta do cogito, né? Do eu penso, logo existo, né? Ou seja, de uma consciência individualizada que ficaria no centro do mundo. Mas uma vez que o Descartes faz isso, ele dá esse assunto por encerrado e passa então a olhar o mundo objetivo para dar validade ao conhecimento. E ele não pergunta mais sobre o que é a razão, sobre quem é esse eu. Ele não vai mais a fundo nesse sentido. O Kant não, o Kant vai retomar isto, né? Também um outro filósofo que a gente estudou e que vai trazer problemas, que vai provocar o Kant a escrever a crítica da razão pura, é o inglês, né, o escocês, né, chamado David Hume. Quando Hume disse que a metafísica estaria morta, mas não só a metafísica, também aquela pretensão da ciência no princípio de causalidade, que não era possível a gente provar, assim, filosoficamente, o princípio da causalidade, que é o princípio por excelência da ciência experimental. Então, não seria possível fazer ciência. O Kant fica incomodado com isso, né? E também há um outro filósofo, né, isso já no campo da ética, que é o Rousseau. O Rousseau, ele procura, no livro dele, sobretudo no livro O Emílio, da Educação, e também num outro texto dele, chamado Discurso sobre a origem, os fundamentos, a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. O Rousseau, ele vai colocar a questão da subjetividade em bases sentimentais. E vai colocar em evidência a questão da liberdade humana. E a liberdade humana é o foco do Kant. Ele que vai levar adiante isso na sua ética. Então, estudar o Kant é ter de volta essas três coisas de preocupação, né? Então, voltando ao Kant, a questão do conhecimento, ele vai dizer o seguinte, né? Porque antes de Kant, existiam os idealistas e os empiristas. Os idealistas que começam lá com Platão, né? Depois vem com Santo Agostinho, e atravessa toda a Idade Média, e assim, dizendo que existe uma ideia, né? Existe conhecimento assim, sem necessidade do experimental, sem necessidade da gente olhar para o mundo físico. A gente pode ter conceitos separados das coisas que são conceituadas. E nós vamos ter também, já a partir de Aristóteles, mas assim, um crescendo, né? E chegando depois ao Francis Bacon, ao Berkeley, ao Bacon e depois ao John Locke, nós vamos chegar à ideia do empirismo,
de que o conhecimento, para ser conhecimento, ele tem que passar primeiro pela percepção, ou seja, pela experimentação. Né? Só depois de experimentado, depois de ter passado pela experiência, nós teríamos um estofo de memória no nosso cérebro, e com essa memória a gente trabalharia a questão dos conceitos, então só então o conhecimento seria possível. Então o Kant ele vai dizer o seguinte, que os idealistas se preocupam, né, com a questão da razão, do conteúdo da razão, mas não perguntam o que é a razão. Né? Os empiristas, eles se preocupam com a experiência, mas eles não perguntam o que é a experiência. Então ele vai dizer que tanto os idealistas quanto os empiristas até então, eles eram como se fossem geocêntricos. Eram aqueles que ainda imaginavam que a Terra girasse em torno do Sol. Mas ele dizia assim, é preciso mudar o rumo dessas coisas. Né? É preciso fazer como os heliocêntricos, como Copérnico fez. Né? Colocar a razão no centro, como se ela fosse o Sol, e então olhar para ela. O que é a razão? A razão é um instrumento que nós temos para conhecer. A gente tem que perguntar primeiro o que é esta razão. Daí o que vocês vão entender o título deste livro, né, chamado Crítica da Razão Pura, aqui. Crítica da Razão Pura. Então, esse assunto todo vai ser chamado de crítica. É da razão pura, porque o Kant está interessado aqui nesta razão, sem nenhum conteúdo. A razão ela mesma, ela como instrumento, como capacidade de conhecimento. O que ela é? Então, ele diz isso que faltou aos idealistas de antes e aos empiristas. Né? Então, colocar no centro a razão e questioná-la. Né? A razão pura. Né? É a estrutura da razão. Né? Não os conteúdos da razão. Por exemplo, quando o Descartes ele diz assim, esse eu, o que ele é? Ele diz, é a alma. E aí depois ele passa a perguntar o que é Deus, o que é o mundo. Né? Enfim, ele está perguntando, a geometria, ele está perguntando sobre conteúdos. E não necessariamente a razão. Então é isso que ele precisa de ver aqui. Então o Kant vai dizer o seguinte, a estrutura da razão, ela é inata e universal. Estrutura da razão. A experiência é a via necessária do conhecimento. O conhecimento sempre vai ser algo adquirido. O conhecimento tem que passar pela experiência. O conhecimento não é inato. Ninguém nasce sabendo como Platão acreditava, como Sócrates acreditava, não é nada disso. Todo conhecimento ele é experimental. Só que o conhecimento é conteúdo. A quem conhece é a razão. Então, o que ela é? Ela é uma estrutura. Né? Hoje, a neurologia diz é o cérebro. Até conseguem mapear assim, locais onde é próprio da visão, próprio da linguagem, próprio da arte, próprio disso, etc. Hoje, o cérebro. O Kant vai chamar isso de razão. Razão é essa estrutura mental que a gente tem para conhecer. Assim, para a gente ter uma analogia tranquila, a gente entender melhor, eu quero assim colocar dois exemplos. Né? O primeiro deles, vamos pensar num balde. Um balde desses que a gente usa para pegar água. Né? Ou então, por exemplo, numa construção, o pedreiro usa para carregar massa, ou para colocar areia, né? Outros para colocar tinta, e assim por diante. Olha só, a razão é como se fosse um balde, mas um balde que a natureza faz. Né? Quando o homem nasce, esse balde é dado a ele. Já biologicamente, o homem já tem esse balde. Certo? Só que esse balde está vazio, absolutamente vazio. Né? Colocar água nesse balde, colocar tinta, colocar areia, né? Colocar leite, sei lá, o conteúdo que for dentro desse balde depende da experiência, depende dos usos. Né? Então, é a experiência de cada um.
Então, isso não altera o balde. O balde é o mesmo. Você pode colocar assim água um pouco, até a boca, até o meio. Pode usar o balde, pode até deixá-lo de usar, deixar lá à toa o balde. Né? Não importa. O balde todo mundo tem. O uso do balde vai depender de cada um. A razão é algo assim. Então a razão não é algo que a gente experimenta, né, que a gente tem um mérito de tê-la. Não, não. A razão é um dom que a natureza nos dá, é um presente da natureza. Tá claro? Um outro exemplo que eu daria é a questão do computador. Né? Seja ele de qual forma for. Vamos pensar no notebook, por exemplo. O notebook está lá na loja. Né? O notebook tem duas coisas nele. Tem uma parte de hardware, aquele que pesa, né? Que a gente coloca numa mochila e dependendo do tempo que a gente carrega, cansa, a gente sente o peso. E tem uma parte também quando a gente compra o computador, que sem isso não vai adiantar nada, que é a parte do software, que são programas criados, que são embutidos ali eletronicamente dentro do computador e que permitem a gente operacionalizar o computador, que permite a gente usar o computador. Então, por exemplo, lá tem o Windows, né, com vários programas, com Word, com PowerPoint, com Media Player, né, enfim, com e-mails, né, com navegador de internet, enfim, todos esses programas são softwares. Segundo Kant, nós somos esse computador. Uma parte de hardware, que são as células que a gente tem, né? Os Kant não falava nesses termos. Né? Na época dele não se tinha esse estudo de células, ainda não. Né? Mas, assim, se ele tivesse aqui hoje, ele diria isso. Então, existe uma parte que é o nosso corpo. O cérebro, né, é uma parte do nosso corpo. Né? É uma parte que ela tem sinapses, né, partes elétricas, que o pensamento é isso. Né? São milhões e milhões de células que se interagem, né, e elas são reais. Né? É uma parte palpável. E se a gente te bater a cabeça ou acidentar, a gente tem sequelas. Então ela é uma parte física, de fato. Né? Assim como se a gente derrubar um computador no chão, ele pode não funcionar direito mais, né? Um celular e assim por diante. Mas também tem, segundo Kant, esse computador que é a nossa razão, que é esse hardware, também vem com alguns softwares, né? Com alguns programas que não dependem da experiência, que você não é você que coloca, já vem para você poder usar. Né? Que aí nós vamos ver daqui a pouco quais são. Mas a primeira coisa delas são três, né? Que ele vai colocar assim, que é a sensibilidade, o entendimento e a razão propriamente dita, já que tem três partes aí. E cada uma delas, em cada uma delas, tem pequenos softwares. Que sem isso aqui a gente não consegue fazer uso do computador, não consegue fazer uso da razão, no sentido de conhecer, de apreender alguma coisa do mundo externo, para a gente operacionalizar aqui raciocínios e tudo mais. Tá certo? Então é isso que o Kant explica para a gente. Tá? Essa estrutura, então, da razão, né, essa, com a parte de hardware, com software, ela é inata. Não depende da experiência. Ninguém tem mérito por ter inteligência. Ela é um dom natural. Agora, o exercício dela, sim. O uso da razão é diferente. Né? Então, a experiência é uma via necessária do conhecimento. Então, a experiência é o uso da razão, que vai supor a sensibilidade, o entendimento, todo o processo do conhecimento. Né? E o conhecimento, então, ele é adquirido. Ninguém nasce conhecendo nada. Só nasce com a competência para conhecer, que é a razão, com essa estrutura. Então, ela não é inata. Bom, e o Kant, ele trabalha também, assim como o David Hume, com a noção de juízos sintéticos a priori e juízos sintéticos a posteriori. E a novidade do Kant são os juízos sintéticos a priori. Para vocês entenderem, vamos reprisar um pouquinho
o que nós falamos do David Hume. O David Hume ele dizia que tudo aquilo que a gente fala são juízos, são sentenças. Né? Uma sentença ela pode ser analítica, ela pode ser sintética, e se não for nenhuma nem outra, é nonsense, é absurdo. Lembra disso? Pois é, agora o Kant ele vai trabalhar com a síntese, que são os juízos sintéticos. E ele vai dizer o seguinte: os nossos juízos, em absoluto, assim, em parte quase total, são juízos sintéticos a posteriori. A posteriori significa que é depois da experiência. É uma expressão latina que significa depois. Né? A posteriori, então, é depois da experiência. A gente só tem juízo depois que a gente experimentou. Então a gente raciocina, faz o juízo sobre aquilo que a gente viu, que a gente percebeu, que a gente reportou. Então isso é um juízo sintético a posteriori. Mas o Kant traz a novidade, isso para assim, contornar, né, aquilo que o David Hume colocava sobre a questão da gente poder ou não fazer ciência. Então ele vai dizer que nós temos juízos sintéticos a priori. Então, se é a priori, são juízos que a gente tem sem precisar da experiência. Olha só, é aquilo que a gente tem sem precisar da experiência. Então, repetindo, o conhecimento que antecede a experiência é a priori. O conhecimento que sucede à experiência é a posteriori. Então, isso o Kant traz, nós vamos ver daqui a pouco no quadro, quais são esses conhecimentos que são a priori? São esses dispositivos, esses softwares que a gente tem na própria razão, para poder continuar conhecendo, para poder proceder todo o conhecimento a posteriori. Então, repetindo aqui, no esquema da razão de Kant, há 3 instâncias, né, 3 partes que funcionam interconectadas, assim, simultâneas, elas não são separáveis quando elas estão operando, né? É só que na análise que a gente separa, é a sensibilidade, o entendimento e a razão. Repito, sensibilidade, entendimento e razão. A sensibilidade é a parte da percepção. Se nós não tivéssemos isso, a gente não poderia perceber as cores, o cheiro, a temperatura, a gente não teria um sentimento de mundo. O nosso corpo não seria uma janela para absorver esse mundo, para recortar esse mundo. Então, nessa parte da sensibilidade que a gente tem, a percepção, o Kant traz uma coisa que assim é de fundamental importância que a gente entenda. Ele diz que os dispositivos, né, os softwares necessários para a sensibilidade são 2 coisas: o tempo e o espaço. Tempo e espaço. Isso significa, então, que o tempo e o espaço não são 2 coisas que existem fora da nossa consciência, né, fora da nossa razão, mas dentro da nossa razão, para a gente perceber as coisas no espaço, para perceber as coisas assim, numa contiguidade e numa sucessividade. Então, é difícil aqui, mas é isso. Então, o tempo e o espaço não seriam coisas, seriam assim, umas categorias mentais que a gente tem para poder perceber as coisas. Sem isso aqui nós não teríamos a sensibilidade. Então o que faz a sensibilidade? Né? Olhando e operando com essa questão do tempo e do espaço. A gente olha os objetos. Tudo. Todo o mundo objetivo, tudo que há de objeto no mundo. Pessoas, seres. Né? Então a gente olha, a gente percebe, e a percepção é um recorte. A gente recorta aquilo, né? E traz sob forma para a nossa cabeça. É abstração. Isso não significa que eu pegando esse livro, eu vou enfiar o livro na cabeça, porque isso é impossível, fisicamente não. Mas quando a gente olha, a gente recorta o livro
E essa imagem, esse ícone do livro, né, que a gente percebe por conta da sensibilidade. Então a gente percebeu. Ao fazer isso, a gente passa então para a questão do entendimento. No entendimento, essa visão do livro se transforma em conceito, numa ideia. Conceito, que já é abstrato. Livro. A ideia livro. E aí o Kant vai dizer assim, para que haja o entendimento, tem aqui algumas categorias, que são aquelas categorias que o Aristóteles já tinha resolvido lá no seu livro, As Categorias. Né? Qualidade, quantidade, modalidade, relação, e assim vai indo. Né? Essas categorias significa que eu posso perceber, assim, olhar, né, e atribuir a um determinado objeto qual é a posição dele, qual é a qualidade, qual a quantidade, né, ele é um livro em relação a quê, tá certo? Então, aqui é o entendimento que faz isso. Então, aqui nós temos um mundo conceitual. Praticamente temos aqui o conhecimento, a ideia de todas as coisas, aqui. Mas o Kant ele vai um pouquinho mais além. Ele diz que há uma terceira instância que se chama razão propriamente dita. Né? E aqui então são ideias puras, são ideias que não precisam da experiência de fato. Né? Que enquanto tem sensibilidade e entendimento, essas duas instâncias elas se envolvem com as coisas reais, concretas. Essa aqui é a razão, ela está envolvida com a sensibilidade, com o entendimento no sentido de fornecer regras, fornecer um tipo de sintaxe para que elas possam operacionalizar e proceder o conhecimento. Então elas são instrumentos de regulação do entendimento. Mas dentro da razão, existem alguns outros dispositivos que são ideias inatas, ideias que não dependem da experiência, que assim são ideias. Por isso que eu disse que a ideia de Deus é uma ideia apenas em Kant. Né? Deus é uma ideia apenas. Então essas ideias vão ajudar tanto o entendimento como a sensibilidade assim, a regular, a compor um determinado conhecimento daquilo que eles aprenderam da realidade. Então, aqui na razão nós vamos ter a ideia de Deus, ideia de alma, a ideia de mundo, a ideia de liberdade, de igualdade, de justiça, né? A ideia de dever, a ideia de direito. Então, olha bem, isso aqui é grave, né? Quando Kant coloca que Deus, liberdade, humanidade, alma, né, a ideia de homem, isso não é uma coisa que a gente experimenta, mas é uma coisa que é própria da razão, a razão já veio com esse software. Né? A ideia de dever, a ideia de direito, então significa que a partir de agora o homem tem plena condição de perceber os seus deveres e os seus direitos sem precisar de patrocínio de ninguém mais, nem da Bíblia, né, nem da natureza, como os gregos acreditavam na natureza, né, os cristãos acreditavam em Deus, né, em Deus judaico-cristão. Então, agora não, o homem pode se autodeterminar, né, percebendo, né, diante da sua real condição, o que é um dever que ele não pode abrir mão e o que é um direito que ele também tem que respeitar nos outros e em si mesmo. Né? Um dos exemplos é o direito do cuidado de si mesmo. Né? De você não tem o direito de matar uma pessoa, você não tem o direito de torturar uma pessoa, você não tem o direito de suicidar-se. Você tem o dever para consigo mesmo. Você não tem o direito de mentir, como eu dizia no primeiro vídeo. Né? Então, não tem o direito de usar as pessoas como instrumentos. Né? As pessoas são fins em si mesmas. Então, isso tudo, dentro da ética de Kant, está dentro dessa razão propriamente dita, onde ele coloca Deus, direito, dever, liberdade, igualdade, justiça, tudo isso como são ideias de virtude dentro de um espectro da nossa razão.
Tá claro? Então isso é importante aqui. Olha só. E aí, para a gente continuar, o Kant, ele também, assim, nesse livro aqui, Crítica da Razão Pura, ele vai dizer assim, olha, o conhecimento das coisas, né, quando a percepção, né, recorta uma determinada coisa, como é que é esse conhecimento? Quando eu olho para esse livro aqui, quando eu olho, está ali na estante, ou está ali em cima da mesa, está aqui em cima da mesa, quando eu olho assim para esse livro, o que é de fato o que eu olhei? Né? Se eu olho esta parte aqui, né, eu não vou poder olhar esta outra aqui. Nem esta. Muito menos essa, se o livro estiver fechado. Né? Se eu pegar uma bola, né, a bola, eu só posso ver um lado da bola. Eu não vejo os dois lados da bola. É como a lua, eu só vejo uma face da lua. A face obscura da lua eu não posso ver. A não ser que eu pegue uma sonda espacial e vá passar em torno da lua várias vezes, numa velocidade muito maior do que ela. Né? Se isso é possível, não sei. Mas o fato é o seguinte, o que nós conhecemos, o Kant dá um nome em especial, chama-se númeno. Númeno é a coisa em si. Isto aqui nós não conhecemos. Né? A coisa mesmo, esse livro, ele todo, a gente não consegue abarcar com os olhos. Né? Uma bola a gente não consegue ver toda ela, só um lado dela. Então a bola é um número, o livro é um número. Qualquer coisa na natureza é um número. Então a coisa em si é uma realidade imanifesta. Está sensível, está no sensível e não depende do sujeito. Não depende. Por quê? Porque ela é liberta do sujeito. Né? O mundo existe independente se a gente quer ou não. Mas o conhecimento existe se a gente quiser. Então eu só posso conhecer aquilo que eu recortei. E o que eu recortei não é totalmente a coisa. Jamais. A verdade total das coisas a gente nunca vai ter. Então é inatingível. A coisa em si é inatingível. Isso é um número. Tá certo? O que nós então sabemos? O que nós compreendemos? O que nós conhecemos? O fenômeno. Número, fenômeno. O fenômeno é a parte que se manifesta da coisa. Né? A parte manifesta da coisa. Se mostra no tempo e no espaço. Todas as coisas que existem são fenômenos. Né? Então, é o objeto da experiência, propriamente. O que a gente pode experimentar é apenas o fenômeno. Então é o único possível de se conhecer. Não há outra forma. É isso que Kant trata aqui, na parte que ele chama de estética transcendental. Então há sempre uma parte fortuita do objeto do conhecimento. Sempre. Jamais poderemos apreender a realidade tal como ela é. Nós só podemos construí-la, representá-la. Então, em outras palavras, na fenomenologia, na epistemologia kantiana, a gente só pode fazer fenomenologia. É isso que vai acontecer aqui. Correto? Então, da parte do conhecimento do Kant, é isso. Tem muito mais coisas, mas aqui para a gente basta isso. Até mais.